Pessoal, então vou providenciar esses exercícios, entendeu? Que é um mecanismo para fixação para vocês. Vou providenciar isso e vou linkar no Forms, ou até mesmo, ou senão eu faço no Word mesmo e mando para vocês. Posso postar lá no ADX, informo no grupo que está no ADX, e vocês fazem, e aí fica para fixação, sem avaliação. Eu vou ter que lançar o APS, vou providenciar o APS também até o final de semana. Que vocês vão fazer, vocês vão ter aí pelo menos, vocês vão ter um mês, né, 30, 40 dias mais ou menos para fazer o APS. E eu vou marcar a nossa prova, é na semana do dia 25, né, começa 25 de junho, começa a semana de segunda prova. Então nós temos até lá no caso de vocês, 1, 2, 3, 4, 5 semanas. Então nós temos aí 1 mês e 2 semanas ainda de aula de formas consensuais, solução de conflito, bem tranquilo. São 10 aulas, dia 23 e dia 24 provavelmente serão, dia 23 e 24 serão aula provavelmente. Então eu teria aí 12 aulas com vocês ainda. Feriado vocês não pegam, feriado é na quinta-feira, que é o feriado de Corpus Christi. Então fica tranquilo para trabalhar a matéria de vocês. Eu estou muito tranquilo com isso, por isso eu estou falando, né, sobre a necessidade, se a gente pode voltar, e vocês já me deram uma luz aí, porque eu tenho que trabalhar com que vocês também se estimulem, né? A palavra do IDEU foi muito adequada. Vocês não podem ficar numa situação confortável, nem desmotivados. Vocês têm que ser estimulados. A ideia é que se estimulem e que a coisa ela possa fluir. Nós estamos só no início da nossa caminhada. Na hora que vocês vão piscar e na hora que abrir os olhos, vocês vão perceber que a caminhada ela está no final. Mas, né, normalmente o início da caminhada é a parte complicada, que é a parte mais difícil. Começar a caminhar é complicado, mas depois que você começa a caminhar, se você mantém o ritmo, você consegue concluir o percurso de uma forma muito tranquila. E aí dou parabéns para vocês. Não conheci todo mundo, mas eu percebi que várias pessoas da turma de vocês não estão participando da aula, embora esteja vinculada ainda para mim na turma, né, na matéria. Não sei se essas pessoas, por exemplo, desistiram. Né? Se desistiram, é uma infelicidade, porque são 6 meses. Né? A gente está ultrapassando uma situação de adversidade, é uma situação que ninguém deseja, ninguém gosta, ninguém quer. O contato humano, né, a tortura, por minha parte, estando presencial, é muito melhor do que uma tortura virtual. É bom ver, às vezes, a raiva, o ódio, o temor, né, nos olhos de vocês, principalmente em dia de prova. É legal, né? Chegar igual o Dick Sal lá, com a bicicletinha, fazendo terror em todo mundo. Eu gosto disso. Acho que faz parte. Eu gosto de brincar, né? Todo mundo, igual eu falei com vocês, toda a turma que eu trabalho, eu brinco e falo assim, ó, a alma, como vocês eu comecei depois, eu não tive essa vontade, né? Eu falo assim, a alma de vocês agora me pertence e tal. Mas a turma de vocês eu vejo que é uma turma que dá muita dedicação. É uma turma que está muito focada, uma turma que está com objetivo. E vocês 44, está faltando 4 pessoas, né? Normalmente nós temos 45, 44 pessoas dentro da sala. Vocês estão de parabéns, tá? Vamos continuar sem mais prosa. Aquela bicicletinha pequenininha. Entendeu? Vocês estão vendo? Eu ainda vou fazer isso, ainda vou chegar ali na faculdade com o Dixal, vocês vão ver. Isso aí, como que é a meta. Não, triciclo do filho não, porque eu sou pesado, cara. Eu tenho 110 quilos, então triciclo dos meus meninos não dá certo, não. Senão eu vou quebrar eles antes de chegar lá. Pessoal, então nós estamos... Opa, aí, ó, falei? A gente tem que conversar um pouquinho, que sempre chega alguém. A Elisane chegou agora. Vamos lá. Buenas noites. Boa noite. Então, na aula passada, o nosso último ponto, nós tratamos, né, o que pode ser útil ao mediador. Nós falamos sobre os pontos em que ele pode estar abordando, a questão da reconstrução da narrativa, né, nós falamos sobre o encorajamento, encorajar as pessoas à fala, nós falamos de algumas técnicas, né, aí, ó, falando, chegou mais gente, agora é Uriel.
Nós falamos a questão do resumo de ideias, né, para as pessoas refletirem, e nós chegamos agora a um ponto de perguntas abertas, né, que é uma técnica também. A pergunta aberta é uma técnica utilizada para facilitar que todos os fatos sejam contados pela pessoa ou pelas pessoas envolvidas sem direcionamento ou sem pré-julgamento do mediador. Como é que ela é feita? A pergunta ela é feita de maneira a exigir que toda a construção da resposta ela seja inteiramente de responsabilidade das partes. A técnica da pergunta aberta é importante porque abre um raciocínio. Exemplo aí. Em determinado conflito, que seja referente à separação de um casal, Maria e João, no momento da discussão, Maria afirma que João a traiu com uma colega do trabalho. Qual que deve ser a pergunta que você vai fazer? Né? Qual vai ser a pergunta do mediador? Né? O mediador vai olhar lá para o João e vai virar: ô João, o que aconteceu? Isso porque quando o mediador pergunta a verdade que você traiu, já faz uma afirmação, você já afirma que ele traiu, você já coloca a pessoa contra a parede, é quase que dentro de um sistema acusatório. Né? Então, quando você muda, ao invés de falar assim, é verdade que você traiu, né? É verdade que você traiu, é diferente. Você fala assim, o que aconteceu? Na hora que você fala o que aconteceu, você deixa a pergunta ampla. Essa ideia, essa pergunta ampla é a pergunta aberta. A pessoa ela vai ter que construir a sua narrativa, a pessoa ela vai ter que construir o seu raciocínio, e para isso ela vai mostrar tudo. Né? Ela vai ter que mostrar todos os elementos, né? Todos os eventos que deram origem ao litígio, que deram origem ao problema. As perguntas abertas, por exemplo, como, quando, o que aconteceu, onde, o que você tem a dizer. Isso, inclusive, vai refletir a imparcialidade do mediador, né? E uma tentativa de incentivar a fala, a participação ativa e espontânea das pessoas envolvidas no conflito. Quando a resposta vem dentro ela vem dentro de cada um, né? O fruto de um diálogo, de uma reflexão verdadeira. Essa resposta ela tende a ser o quê? Ela tende a ser um reflexo né, representar uma obrigação assumida, né? E ser naturalmente cumprida, ou seja, se a pessoa fala, ela tende a agir de forma mais natural, se você dá a possibilidade. E aí você vai perceber, a pessoa ela vai ter que contar a história dela. Se ela começar a gaguejar, se ela começar a travar, se ela começar a suar demais, né? Se ela começar a pensar demais, você vai falar assim, opa, tem uma coisa errada aí, né? Você consegue identificar que a pessoa ela não está falando a verdade. Então, assim, quando você joga para o sujeito, o fulano, no caso nosso aí, o José, e aí, o que aconteceu? Como é que foi isso? Né? O que você tem a dizer sobre o que a Maria está falando? O José, ele vai ter que virar, ele vai ter que contar, falar, não, mas não é assim não. A pessoa é isso, aconteceu aquilo, ele vai ter que explicar, ele vai dar possibilidade. Né? Então, a resposta, ela vai gerar, obviamente, o quê? Uma identidade, vai criar até mesmo uma obrigação do sujeito, né? Uma obrigação de ser probo, de ser correto, de falar a verdade, e, ao mesmo tempo, assumir uma obrigação, uma responsabilidade para tentar solucionar aquele problema, né? Por parte com base no questionamento que ele foi indagado, que foi feito para ele. No caso, nós que somos mediadores, é interessante que a gente promova a anotação de tudo que está sendo discutido. Né? A gente venha tomar notas, né? Venha relatar, venha a pontuar aquilo que as pessoas falam, para que a gente possa fazer uma observação, né? Para a gente poder ter um resumo, né, das informações que a gente recebe por parte dos mediados, né, das partes que estão litigando. E aí você vai pegar essas partes, né, tendo essas informações, você consegue fazer um novo processo de discussão. Né? Você levanta em cima dos pontos das pessoas, pegando aquilo que a gente falou da aula passada, né? Você faz um resumo, você joga para as pessoas como uma forma aberta. E aí? Né, depois da resposta, por exemplo, do João. Ô Maria, se você estivesse no lugar do João, o que você teria feito? O que você faria? O que você pensa disso? Você sabia disso? Né? Foi essa informação que chegou até você? Você coloca a pessoa também para poder estar no lugar do outro, né? Para poder equilibrar as relações. Né? O papel do mediador
é exatamente esse, fazer com que as pessoas comuniquem, fazer com que as pessoas falem, criem uma ponte, um elo de ligação entre elas, e também permitir que as pessoas elas consigam esclarecer, e ao criar esse canal de comunicação, que é o objetivo efetivo da mediação, eles têm uma possibilidade de futuramente construir uma solução, uma composição para a solução do litígio. Então, no que eu refiro sobre as anotações, tem uma observação que é interessante constatar, que é de bom tom que no início da reunião, no início das tratativas, da mediação, seja informada para as partes de que você vai promover a anotação, que você vai tomar nota, né, que aquilo ali é para gerar informação, para poder organizar suas ideias, para te facilitar nas sugestões, nos direcionamentos, nas orientações, né, na condução dos trabalhos, tá ok? Então, nós colocamos aí um ponto, né, também da anotação, ter um plano estratégico, né? As entrevistas realizadas anteriormente, elas darão ao mediador um panorama da situação, de suas dificuldades, da importância que cada pessoa tem na dinâmica do conflito, até mesmo na resolução do conflito. Então, se você escuta, se você ouve as pessoas, se você consegue identificar, de repente, que o problema, né? Lembra lá, nós temos o problema externo, o problema que é exteriorizado, e nós temos o problema real. Lembra lá, nós temos essa situação. Às vezes, o problema que é apresentado, que é o problema exteriorizado, não corresponde ao problema real, o motivo das pessoas terem chegado ali. Né? Então, às vezes, você compreendendo isso, você percebendo isso, ouvindo as partes, ouvindo o que elas têm a dizer sobre a situação problema, sobre a condição que as levaram até aquele momento, até estar perante você enquanto mediador, vai te possibilitar o quê? Vai te possibilitar criar ali um plano estratégico, percebendo quem são os atores desse conflito, né? Quem é o causador, ou quem é realmente que intensifica. Às vezes o problema é tão pequeno, mas tem alguém que intensifica o problema, então você consegue identificar para que você possa o quê? Criando as suas estratégias, criando uma dinâmica, você consiga demonstrar para essas pessoas que elas estão ou super dimensionando o problema, ou não estão dando a devida atenção ao problema. Vocês teriam condições aí de estarem criando essa dinâmica para que as pessoas elas possam compreender, elas possam criar uma ponte de comunicação e, obviamente, futuramente, uma solução, uma resolução desse conflito, né? Nesse momento do plano estratégico, você, enquanto mediador, né, ou a sua equipe, ou você sozinho, lembrando que sempre é bom ter um terceiro, lembra lá que a gente falou no início da aula, até mesmo na parte da conciliação, embora você faça o processo de mediação, é necessário ter uma pessoa com você, ou da sua equipe, sendo observador externo, para poder ter uma outra visão, outra dinâmica, né, uma outra percepção do que está sendo, discutido, do que está sendo desenvolvido ali na prática da mediação, até mesmo para te dar o feedback, para te dar um retorno, para te dar uma orientação de como você pode melhorar, ou o que você deixou de falar, ou o que você falou em excesso, para poder te conduzir. Né? Então, você tem essa situação. Então, nessa etapa aí, você, enquanto mediador, ou a equipe, né, de mediação, ela vai prestar atenção o quê? Nas posições assumidas pelas partes. Você traça um roteiro das ações, né? Você leva em conta o que? O caráter da mediação, os interesses ocultos, por isso que é interessante você ouvir, né? Bom, naquela brincadeira, né? O Ideildo falou assim, voltando à infância, mas assim, Deus nos deu 2 orelhas, né? Então, 2 ouvidos são para escutar, a gente tem que escutar mais do que falar. Então, a gente tem que ouvir, né? Ouvir as pessoas, o que as pessoas têm a dizer, absorver, e aí a gente compreender os interesses, compreender as vontades mais ocultas, mais obscuras dos indivíduos, né? Os meios, o método que você tem que desenvolver também, você tem que estabelecer quais são os meios, quais são os métodos que você irá implementar para o desenvolvimento dos seus trabalhos, ok? Uma outra situação
gravação e filmagem, né? Pode chegar lá, né? Você pode perguntar as partes se você pode estar gravando, né? Se há uma autorização para gravar. Bom, eu coloco aqui uma observação. Nem todo mundo gosta de ser gravado. Nem todo mundo se sente à vontade quando está sendo gravado, quando existe o risco ou a possibilidade de ter alguma prova, porque ele fica restrito, ele fica limitado. Ele fica o quê? Ele fica coagido, ele fica intimidado pela situação de estar sendo gravada aquela reunião, de estar sendo gravada aquela conversa, aquele encontro, no caso nosso, de mediação. Porém, é interessante quando você grava, seja por filmagem ou para gravação do áudio, é que você tem a possibilidade depois de colocar para as pessoas ouvirem ou verem aquela reunião, né? E essas pessoas, elas vão poder o quê? Elas vão poder identificar, né? E às vezes ela vai ouvir, né, o que ela disse e ela vai perceber que ela não teria dito, né? Ou não deveria ter dito. Então ela vai conseguir compreender. Muitas das vezes nós falamos as coisas e não compreendemos aquilo que nós estamos falando, ou nós estamos numa conversa, nós ouvimos e não compreendemos aquilo que nós estamos ouvindo, ou seja, a informação que está chegando até nós. Então, é interessante isso, porque as pessoas que normalmente falam, elas não escutam o quê? Não escutam o que elas estão falando. Então, quando você passa para ela, que ela grava, que essa gravação, que ela tem essa possibilidade de ouvir o que ela está dizendo, ela tem um momento de reflexão. Você estimula o processo de pensamento, de reflexão, porque normalmente fala sem pensar, né? A questão da irresponsabilidade, e isso acaba gerando a maximização do conflito. Então, a gravação ela passa a ser um recurso, um auxílio, né, para a mediação das partes. Porém, ela deve ser usada sem que acuse uma pessoa ou outra. Você tem que utilizar aquilo ali para poder possibilitar as pessoas a efetivamente terem o diálogo. Tá? Então, a informação aí, por exemplo, se está sendo gravado, se a pessoa falou e pediu para desconsiderar, então você volta, você tem que voltar, parar a gravação, cortar, editar. Não se deve criar um campo de batalha, você não deve ter essa gravação, né? Você tem que considerar tudo aquilo que as pessoas falam. Às vezes a pessoa falou alguma coisa, aí ela percebe que o que ela falou... Sim, pode. Né? Você pode fazer a gravação, às vezes estão conversando aqui, olha... não, peraí, pessoal, desculpa, eu falei besteira aqui, não queria falar isso. Então, você tem que considerar essa retratação. A ideia é essa, tá? É considerar essa retratação. A pessoa tem hora que ela está falando, até acontece isso, acontece com todos nós. A gente está falando, e na hora que a gente está mencionando, as ideias, elas podem fluir numa velocidade mais célere do que a boca consegue projetar de som, né? O cérebro não consegue transformar os seus dados, o processamento de dados, na verbalização oral, e acaba que muitas das vezes sai aquela coisa atropelada, né? Você acaba falando uma coisa além, uma coisa que desconexa, errada, e aí você vai, peraí, desculpa, né? Desconsidera isso aí, por favor, porque vamos corrigir aqui, vamos voltar. Ou você está pensando uma coisa e, na verdade, refere-se a outra. Então, isso pode acontecer, e na mediação isso vai acontecer. Às vezes o sujeito tem uma reação, às vezes o sujeito ele menciona XYZ, né, do conflito, que depois, na fala mesmo, depois que ele menciona, fala assim, poxa, não tinha que ter falado isso, desculpa. Então, a gente tem que desconsiderar essa parte. A ideia é essa, tá? A filmagem, ela é utilizada o quê? Para que as partes, elas vejam, para que as partes vejam, né, elas se vejam e se questionem, né? Se questionem em especial o quê? Da sua forma de agir, da sua forma de falar, da sua forma de proceder, né? As pessoas normalmente, elas precisam se ver para entender aquilo, né? Como que elas estão reagindo. Você imagina um casal, uma discussão de um casal, e aí você tem uma gravação.
a esposa vai virar e falar assim, mas eu não fiz isso. Aí na hora que você pega a gravação, você mostra para ela vê que ela fez aquilo que ela falou que não fez. Na ação dela, ela não percebeu. Ou o marido, fala assim, eu não falei isso. E aí você pega a gravação, tá lá, e ele falando aquilo que ele disse que ele não falou. Né? Igual a gente provando com print. E é mais ou menos isso, né? Igual provando com print. Lembrando que print é um problema, print pode ser editado, tá? Então, print nem sempre um print, ele pode ser fidedigno, né? Mas a gravação, você consegue perceber se há uma edição. Então, é mais fácil perceber uma edição numa gravação do que um print, tá? Oi, pois não. Mandar o link onde, Pedro? Dos slides? Tá. Eu mando para vocês todos os slides aí, mando os links lá. Senão eu até mando no grupo de informação. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar no WhatsApp, que aí eu consigo mandar tudo de uma vez, em vez de mandar um link só, eu mando tudo de uma vez, vou mandar no grupo do WhatsApp, todas as aulas que forem até hoje, tá? Então, aí a gente consegue resolver. Essas aulas, eu vou upar para o YouTube, eu falei, estou fazendo isso, vou upar para o YouTube, e vou disponibilizar o link para vocês, porque com a gravação, eu estou gravando todas as aulas, a nuvem, ela está ficando muito cheia, e eu estou com medo, eu não sei qual, porque não, diferente da minha nuvem, por exemplo, que eu contratei, que eu sei que eu tenho 1 tera, e aí eles vão me mostrando quantos gigas eu gasto, essa nuvem que eu tenho da instituição, eu não sei quantos gigas tem, se ela é ilimitada, se ela é 1 tera, não sei. Eu sei que eu já estou lá com quase 50 gigabytes de gravação de aula, então eu estou com medo de ficar muito, então eu vou subir tudo para o YouTube, e aí eu tenho os links que eu posso estar disponibilizando para vocês, vocês vão ver lá vão ter, tá bom? Então, assim, quanto à filmagem, ela deve ser desgravada na presença de todos, né? Para garantir o sigilo. Então, assim, a ideia da gravação é você apresentar para as pessoas mesmo, não é ter uma prova, né? Você não vai criar um dossiê para poder depois intimidar, para depois coagir as pessoas, não. Você vai ter aquilo ali para as pessoas perceberem e após terem a possibilidade de discussão, de percepção do conflito, né? De ter uma abordagem diversa do conflito e assim conseguirem solucionar o problema. Então, era essa partezinha que estava me faltando, ou que estava faltando para mim, estar falando com vocês. Aí, o Ideudo pediu um exercício, mas o exercício eu já tinha pensado nele. Eu ia fazer um trabalho, um casozinho com vocês. Eu acredito que fazer um caso com vocês, gerar um caso, um case, para vocês fazerem uma dinâmica, não, para mim, na minha percepção, não deu tão certo da última vez que eu tentei. Então, eu tenho que criar um novo método. Eu não fui feliz na minha tentativa. Então, a gente vai se adaptando. Eu trouxe um caso, vou passar para vocês agora, para vocês estarem me apresentando condutas, né, como vocês devem proceder nessa situação específica, tá? Como vocês devem proceder nessa situação específica. Então, eu vou estar enviando para vocês, para a gente poder estar desenvolvendo. Mas antes, tem alguns pontos que eu quero destacar. Por exemplo, assim como aconteceu na mediação, assim como aconteceu na conciliação, nós temos a abertura, o processo de abertura da mediação, né? E aí, não sei se vocês se recordam do material que nós colocamos para vocês, quando as pessoas chegarem, como é que você vai proceder o início, né, da sua reunião de mediação. Vou enviar para vocês. Peraí. Vou enviar para vocês o material, só que deu um probleminha aqui, ó, Jesus, o que é isso? Deixa eu liberar aqui. Eu vou enviar para vocês o material e a gente
e a gente dá continuidade. Eu só vi o que aconteceu aqui, que a Microsoft, Bill Gates não está gostando de mim mais, não. Travou minha conexão aqui, peraí. Ok. Bill Gates ficou bravo comigo. Então, por exemplo, vai começar a mediação, vai começar lá, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Você vai se apresentar, meu nome é fulano de tal. Aí você vai perguntar para a professora qual é o nome dos senhores, bem-vindo à sessão de mediação, vocês já participaram de alguma mediação antes, e aí vocês vão mencionar que a mediação, né, é onde buscam, né, promover, né, a solução dos conflitos, possibilitando o diálogo, né, de forma com que as pessoas elas possam ter ganho mútuo, né, você vai falar, né, que você é o mediador, o seu papel enquanto mediador, que é facilitar o diálogo, tentar verificar algumas situações em que as partes elas estejam tendo maior dificuldade em promover a sua conversa, que elas estejam tendo um maior bloqueio, né? Então propor soluções, propor alternativas, né? Só que essas decisões elas serão acolhidas ou deliberadas pelos envolvidos, não é por você. Você pode até dar algumas sugestões, porém não será você aquele que irá resolver o problema, né? São as partes que irão dirimir e estabelecer a resolução dos conflitos. Então, assim, deixa eu pegar aqui, conseguir abrir o Word, vou atravessar aqui, senão o Bill Gates me maltrata de novo. E vou liberar para vocês, eu ia mandar o Word, vou liberar no link, fazer rapidinho aqui, que é a questão do problema. Eu acho que no Forms não iria funcionar da forma como eu estava pretendendo. Estou mandando para vocês aí, por gentileza, vê se vocês conseguem abrir esse caso. Mandei no link para vocês, verifica para mim se vocês conseguem abrir. Vocês desculpem aí, né? Tem criança em casa, então o choro da criança, estão ouvindo, é aqui mesmo, viu? Não tem jeito, não. Só se eu colocar uma fita na boca dele, não vai dar para fazer isso, não. No meu aqui abriu, Cristiano. Abriu? Então todo mundo... Não, beleza. Vamos lá. O problema está aí. A dinâmica, né? Só um negócio. Tá pedindo para pedir permissão para solicitar a edição. Igual daquela outra vez. Ah, não. Para edição, né? Isso. É porque que acontece? Se você editar, eu não consigo ter 17 edições. Um vai editar em cima do outro. Entendeu? Por isso que eu bloqueei a questão de edição. Porque se você mudar qualquer coisa aqui, Pedro, vai mudar para todo mundo, porque o link é na nuvem. Entendeu? O que vai sendo salvo, ele vai sendo salvo um em cima do outro. Ah, sim. Então não é para a gente escrever por aqui, não. Não, aí você pode baixar. Baixar, você vai conseguir baixar. Ah, tá. Entendeu? Você consegue fazer o download. Tá bom? Nesse ponto aí, por isso que eu tô falando, eu iria mandar o arquivo só que o meu Word aqui deu um probleminha aqui, eu não sei o que aconteceu. Minha licença está em dia, só que ele está dando erro. Vou olhar depois que acabar a aula, eu tento aqui. Os outros arquivos estão abrindo normal, mas esse arquivo aqui, em especial, ele está dando esse problema, não entendi. Voltando, deu problema aqui, voltei. Não, saí da sala não, fui e voltei. Seguinte, esse caso que eu mandei para vocês, peço por gentileza que dê uma texto explicitando como que você deveria proceder, o que você deveria fazer, como você deveria se conduzir, como você deveria agir. Então, nós temos aqui
Júlio César e a Maria das Dores. São casados há 10 anos pelo regime de comunhão parcial de bens. Para quem não sabe, o regime de comunhão parcial de bens é aquele regime de bens onde as partes dividem apenas o que foi constituído após o casamento, ok? Eu estou vendo aqui que só 30 pessoas abriram o arquivo, nós somos 42. Então, tá faltando gente abrir lá o arquivo ainda, tá? Então, no primeiro ano de casamento, eles tiveram muitos problemas, brigas, desentendimentos. Eles não estavam preparados para a vida conjugal e pensavam que compartilhariam somente bons momentos. Porém, pelos anos seguintes, tiveram orientação sobre os desafios da vida comum e aprenderam a se suportar em amor. Recentemente, porém, sobreveio um conflito que está destruindo um bom relacionamento. Eles têm um único filho, Renato, prestes a completar 9 anos de idade. O pai, Júlio César, que teve poucas oportunidades na infância, o inscreveu em algumas atividades para compensar aquilo que ele mesmo não teve. Maria das Dores diz que o filho precisa passar mais tempo em casa, porque com a agenda cheia, violão, piano, canto, natação, vôlei, handebol e futebol, não só o filho mal para em casa, como também, ao chegar, está muito cansado e não tem a menor disposição para as atividades familiares, como a refeição em família, momento de oração, brincadeiras e jogos com os pais. Júlio César insiste que o filho precisa das atividades para sua formação, que é uma criança, que é como criança que ele vai aprender melhor, porque o cérebro está em pleno desenvolvimento, e que fazendo várias atividades de música e esporte, ele vai ter opções mais tarde para escolher a que melhor se adaptar. Essa briga está provocando a desunião do casal, que desentendidos quanto a atividades dos filhos começam a ter brigas em todo o tempo que passam juntos. Aí vem o ponto, vocês mediadores. Agora, o casal está diante de você, numa sessão de mediação, em um local que você preparou de antemão para recebê-los. Como você conduzirá a mediação? Com vistas à obtenção da conciliação entre os cônjuges. O que eu preciso de vocês é o seguinte: vocês vão me explicar como vocês irão trabalhar, como vocês irão abordar esse processo de mediação. Vocês têm 30 minutos para fazer isso para mim. Pode ser? Beleza. Seria a reunião completa com bem-vindo, boa noite, ou só o... Não, eu quero a essência, Pedro. Eu quero a essência. Eu quero a essência. Se você tiver a oportunidade de escrever no seu Word, se você tiver no celular, fica escrever no caderno, né? Quem não tá no computador, não tem um computador, é escrever no caderno, para você acompanhar. Você deixa o celular ou a tela ali, quem está com a tela vai intercalando a Word e tela, né? Dá para você, esse arquivo dá para vocês fazerem download, né? Dá para poder baixar então e depois adaptar dentro do computador normal, tá? Professor, no meu caso, mexo aqui no celular. Então, para te mandar no e-mail depois, se estiver pronto, ou só para a gente falar aqui? Como é que é? Olivia, vamos pensar aqui. De repente, eu posso pedir para falar, né? Não, tudo bem. Não, mas a ideia é que se não tiver tempo para a gente discutir, é que vocês me mandem isso aí, uma foto ou arquivo, entendeu? A ideia é essa. Tá bom, então. Obrigada. Mas o principal seria se a gente conseguisse discutir, tá bom? Certo. Cristiano. Pois não. Oi, Kézia. Eu não posso dar minha opinião, não, no caso, não, né? Não, você, na verdade, eu quero que você estabeleça um procedimento. Como você vai proceder para tentar fazer o casal entrar no processo de conciliação? Quais são as técnicas, quais são as estratégias que você pensa que você poderia utilizar para fazer esse casal chegar num processo de conciliação?
Cristiano, você poderia repetir o que é para fazer tudo de novo para a gente, fazer um favor? Eu preciso que você me apresente qual que é o procedimento, as estratégias, como que você pretende conduzir, né? Qual que seria a sua programação para tentar fazer com que, para conduzir essa reunião, para conduzir a mediação, para tentar fazer com que as partes elas se reconciliassem, que elas conseguissem solucionar o problema, entendeu? Ah, tá. Obrigada. Aí, professor, o senhor quer saber exatamente o quê? Meus argumentos, ou como eu vou tratar as pessoas, ou é um conjunto de tudo que o senhor quer saber? É um conjunto de tudo. É um conjunto de tudo. Eu preciso saber o que você, como você, Lívia, você vai se programar, como que você vai trabalhar para poder tentar conduzir. Qual que são as técnicas, quais são as estratégias, né, o que você tem em mente que você possa estar desenvolvendo para poder estimular as partes a chegarem a uma composição, né, como é que você pode, quais são os caminhos que você objetiva trilhar para poder fazer com que as partes elas consigam, né, chegar a uma solução comum do problema, entendeu? Boa noite, Cristiano. Boa noite. E aquela questão nossa lá, depois a gente discute no WhatsApp? A ideia é vocês criarem aí o procedimento, o protocolo, por assim dizer, né, do que vocês agiriam no caso concreto, para a gente poder estar conversando. Se a gente não tiver tempo, me enviar para mim poder dar uma olhada, para na semana que vem a gente dar uma discutida, para mim ver se eu consigo diagnosticar algum problema, para a gente poder discutir e aí voltar. Eu vou preparar algumas questões também que o IDU do pessoal pediu, vou enviar para vocês para poder estar fixando, né, para poder estar continuando. Então, no caso da mediação aqui, eu não posso sugerir nada, mas eu posso jogar uma ideia no ar, assim? Sim, pergunta aberta, por exemplo. Né, você tem, por exemplo, o que eu quero que você coloque ali, as perguntas, porque você já tem um problema. Eu te dei um problema, te apresentei a situação problema. Então você já conhece, é como se as pessoas estivessem falando. Né? Tem excesso de atividade para o meu filho. Né? Então, assim, por exemplo, o pai não teve, está querendo fazer com o filho, né, fazer do filho o que ele gostaria de fazer, ele não dá oportunidade para o filho ter autenticidade. São essas situações que vocês vão ver, só que lembrar, tem que ser imparcial, você não pode tentar nem para o lado da mãe, nem para o lado do pai. Né? Sim, então seria uma conciliação, então. Sim, é uma mediação. A mediação com o fator conciliação. Então tá. Valeu. Não, você não pode dar solução, não. Você pode levar as pessoas, você pode instigar as pessoas a perceberem. Então, você não pode falar qual a solução. Você tem que criar um mecanismo que você vai instigar a pessoa para que essa pessoa perceba a solução. A mediação é isso. Ô, professor. Pois não. Quando acabar, é para te enviar no e-mail? Por gentileza, cara. Tá bem, obrigada. Tá? Talvez a gente não tenha tempo para fazer essa discussão hoje. Eu gostaria que vocês me enviassem por e-mail, né, para que eu possa estar dando uma olhada e na semana que vem a gente possa estar discutindo isso aí, para fazer outras considerações, tá bom? Isso, pode ser pelo WhatsApp? Pode. É mais complicado para mim, mas pode. Pode falar. O seu e-mail é esse mesmo que você mandou pra gente, Cristiano? Pode mandar tanto no Cristiano Henrique, que é o meu pessoal, ou preferência para o prof.cristiano.lacerda, que é o que a gente está usando aqui, entendeu? Beleza. prof.cristiano.lacerda.docton.edu.br. Pois não. Eu cheguei atrasada. A atividade está no ADX? Não, tá ADX não. Deixa eu te enviar o link de novo aqui. Só um segundo. Ô, professor. Pois não. Tem como você me enviar pelo meu e-mail?
Espera aí, ali, segundinho. Pode falar, Camille. Eu posso tentar mostrar para as partes o que um quer e o que o outro quer? Vamos supor, eu posso tentar mostrar para Maria qual é a visão do João e para o João qual a visão da Maria? Tá, só que aí você está tentando propor a solução. Você pode sim, você vai fazer um resumo. Você pode. Ô, Cristiano. Pois não. Tem como você mandar enviar para o meu e-mail? Você consegue abrir esse link aqui, Eli? Eu te mandei aí no chat. Peraí. É porque eu estou no celular, meu celular não abre, não. Entendi. Me manda seu e-mail aí que eu te encaminho. Peraí, vou te enviar. Eu não posso falar da solução, né, professor? Não. Não. É a parte mais difícil, né? Ô, Cristiano, chegou não? Oi? Chegou não? Olha, reenviei. Enviou? Enviei de novo. PRA Eliane Santos @hotmail.com. PRA.elianesantos@hotmail.com. Sim, esse mesmo. Chegou agora, Cristiano. Ok. Tá, obrigada. Caroline, vamos lá. Seguinte, eu mandei um caso. Você conseguiu pegar o link aí, Carol? Eu mandei um caso, nós finalizamos a matéria de mediação. É um caso do Júlio e da Maria. Eles estão tendo um problema no relacionamento deles. E você vai ser o mediador. Eles te procuraram, você como mediador. Eu quero que você crie um protocolo, crie um procedimento, estabeleça um planejamento de como que você vai trabalhar para poder, como você vai conduzir a mediação, para poder fazer com que eles se reconciliem, para que eles consigam chegar a um denominador comum, consigam resolver o problema deles. Lembrando que na mediação você não pode intervir, né? Você não pode dar sua opinião, você tem que levar as pessoas a atingir esse objetivo, tá? Professor, boa noite. Boa noite. Posso entregar esse trabalho até que hora? Não, tá. Se vocês precisarem de mais tempo, a gente vai utilizar mais tempo, né? Uhum. Mas a ideia era que vocês fizessem aí nos próximos minutinhos. Para apresentar, né? Para a gente tentar discutir. Uhum. Mas talvez seja complicado realmente vocês, Mayara, fazerem tudo de forma muito rápida, né? Uhum. Eu gostaria que vocês fizessem no horário da aula. Então, assim, o que a gente pode fazer? Caso não consigam desenvolver nesse período, vocês me mandarem até amanhã, para eu poder ler, né, durante esses dias, que são muitos, para a gente poder estar dando uma discutida na semana que vem, no início da aula de terça, para depois pegar e engatar o resto das atividades. Entendi. Tá? Mas o ideal seria realmente para vocês acabarem dentro do período da aula. Talvez seja complicado, né, mas a ideia é essa. Uhum. Tá bom. Pois não, Pedrão? O mediador poderia ter contato com o filho de 9 anos do casal? Não, você tá mediando o casal, você não está discutindo com o filho, não. Ah, beleza. Beleza. Professor, nesse exercício aqui eu posso criar o personagem do casal aqui como respostas positivas ou negativas? Não, ou só falar como eu iria intrometer? É só como você vai se intrometer, a ideia é essa. Então tá pronto. Tá pronto? É pequeno, mas tá pronto. O jeito que eu iria começar, eu iria dialogá-los até eles começarem a falar. Tá. Porque, na verdade, o ideal seria você traçar todas as estratégias, né? A ideia que a gente quer, que eu quero, é que você crie você apresente todas as estratégias que você teria para poder fazer o desenvolvimento dessa atividade, para que eles possam se compartilhar, né? Desde as perguntas, já quais seriam as perguntas abertas, quais que seriam a questão da revisão, da releitura, o procedimento, a abordagem, né? Não foi por esse caminho, não. Não, beleza.
Eu fiz só a introdução, o diálogo inicial, e aí eles deveriam começar a falar para... Não, mas eles já te falaram, eles já tiveram problema aqui, ó. Eles já te deram problema, que o questionamento está aí, que eles têm um filho de 9 anos, né, que o pai, eles já colocaram que o pai teve problemas na infância e não teve oportunidade, e agora ele está querendo que o filho faça tudo, né, então você tem, entendeu? Que a Maria quer que o filho passe mais tempo em casa, porque ele está com a agenda cheia, faz piano, violão, canto, natação, vôlei, handebol, futebol, né, e aí o Júlio acha que isso vai ser o método, o meio dessa criança ter um futuro mais promissor, a Maria quer que ela fique mais tempo em casa, né? Então, assim, essa dinâmica, aí você tem, então, em cima desses pontos, né, em cima desses pontos, é que nós vamos tentar construir, né, a nossa mediação. Então, todo o arcabouço que você vai trabalhar, ele, de certa forma, ele já está apresentado para você. Entendeu? Todo aquele arcabouço ele já está apresentado aí. Sim, mas a pergunta chá, eu vou falar, vai entregar o pepino para os outros aí, né? Cristiano. Porque tem uma pergunta do ponto-chave. Essa pergunta já foi feita. Aí entendi. eles iriam desenvolver esse... deixa eu ver aqui como é que eles... Aí eles vão desenvolver esse mapa mental. Sim. Quem pegou, pegou, né? Aham. Cristiano. Oi, Lucas. Quem já acabou, pode te enviar? Já te enviaram já? Pode sim, cara. Tá bom, valeu. Vai enviar por e-mail? Pode mandar por e-mail. Cristiano. Pois não. Tem como você mandar o e-mail aí no chat? No e-mail? Uhum. Tá. Cristiano. Pois não. Aqui você é tipo um pacificador, hein? Isso, o seu pacificador. Ah, beleza. Vitória, precisa estar formalmente ou pode ir direto ao ponto? Bom, você acha que ir ao direto ao ponto você vai resolver o problema dos seus clientes? Que vocês estão mediando? Ô, Cristiano, já vou te mandar aí, beleza? Não, beleza, estou aguardando. Professor. Oi, Pedro. Ronaldo. Eu terminei aqui, professor. Por onde que eu posso te enviar? Pode mandar por e-mail. Você me passa o seu e-mail, por favor? Tá no link aí. Ok, obrigado. Ô, professor. Pois não. Tem como olhar se o meu já chegou aí no e-mail do senhor? Você é o Pedro Carneiro. Isso. Pedro Carneiro chegou. Tá bom. Obrigado. Não, Boa noite. Boa noite. Tô olhando aqui, Judson. Valeu. Cristiano, eu já te mandei no e-mail aí, tá? Até agora, os que eu li aqui, vocês não me fizeram um protocolo de como agir, não, viu? Cristiano. Pois não. O meu chegou direitinho aí, Gabriel? Tô olhando aqui, só um segundo. Gostei do seu, tá, Judson? Legal. Mas pode melhorar. Pode ficar bom. Gabriel, a Júlio e a Maria já contaram os problemas deles. É o caso. Tá? Pessoal, Oi, tá. Oi, só para avisar, eu vou demorar um pouquinho a te mandar, por quê? Porque eu vou fazer primeiro no caderno e depois eu digito para te mandar direitinho no e-mail, tudo bem? Não, sem problema. Tá bom, que me sinto até mais confortável escrevendo primeiro para desenvolver a ideia. Só que eu tô lendo que todo mundo mandou aqui, eu tô percebendo uma coisa. Vocês estão me mandando, mas não está tendo um protocolo. Quem se aproximou muito foi o Judson. Eu quero que vocês criem um roteiro mesmo no procedimento. A história vocês já possuem. A história vocês já têm, os problemas vocês já têm. Né? Eu vi aqui que... Agora até fechei. Teve um que fez as indagações, né,
quais as perguntas que fariam para poder ter as respostas. Carol, você me mandou aqui um e-mail querendo acessar o arquivo, né? Só que você não vai conseguir editar o arquivo, não. Eu pedi para vocês fazerem isso aí, Carolina, fazer isso no Word, fazer isso num papel, depois me mandar foto, alguma coisa assim. Porque se você editar o arquivo, ele fica editado, porque ele está na nuvem. Entendeu? Aí ele vai ficar... Professor, então acho que eu me lasquei lá no que eu mandei. É porque você, na verdade, você não tinha visto. Você já tem todos os problemas. Eu fiz baseado numa ideia, não sei se o senhor conhece, deve conhecer mais que eu, um psicólogo, um psicanalista chamado Carl Roger. E ele tem a psicologia dele centrada na pessoa e no indivíduo. Sim, que é o preceito da mediação, né? Então, quando eu chego com um problema, eu desvinculo qualquer outro problema paralelo e eu foco na pessoa. Então, eu foquei na pessoa do Renato, puxando deles o sonho. Eu vi aqui a questão, né? Qual que é a ideia de futuro que cada um tem, né, para o Renato? Essa está escrita lá. Sim, é o que você colocou. Só que nós temos uma situação. A ideia de futuro para o Renato, ela resolve o problema da Maria e do Júlio? Porque, assim, o que está causando o problema é o Renato. Não. A forma de criar. Não, a forma de criar. Um está exagerado e o outro não. Então, se eu não tenho resposta de quem está exagerado no caso, aí se eu falar para ele que está exagerado, eu estou puxando sardinha para ela, querendo que o menino fica um. Então, eu queria criar o personagem que eu ia pausar. Eu ia colocar uma música, em vez de violão, piano, teclado, um esporte, em vez da maioria, mais as escolas, e ia colocar o tempo de lazer e o tempo para a família. Uhum. Talvez seria isso que eu queria, né? Não, na verdade, eu queria as indagações que vocês iriam fazer para levar as pessoas a esse processo de reflexão. Entendeu? Eu queria as indagações. Qual que seria o procedimento que você tomaria para poder chegar a essa solução? A solução desse conflito. Você viu o meu aí que eu te mandei? Eu estou vendo aqui, porque eu estou lendo, é o Pedro. Sim, eu vi. Pedro Afonso. Cristiano. Oi. Eu mandei em foto, escaneei e mandei para você. Você tem algum problema ou você quer que eu... Não tem problema nenhum, não. A ideia é a gente ver mesmo, não tem... Tá dando para ver o meu de boa? Você chegou a olhar? Assim, né, cara? É quase... Tô brincando, é quase que um hieroglifo, né? É quase que uma leitura egípcia, né? Um Egito antigo, né, Lucas? Mas, assim, dá pra gente entender. Eu fiz um curso de arqueologia, entendeu? E aí eu tive que aprender hieroglifo, linguagem cuneiforme. Demorou. Entendeu? Mas deu para entender, sim, deu para entender. Então tá bom. Entendeu? Ô, Cris, você deu uma olhadinha no meu? Eu te mandei pelo WhatsApp, te mandei a foto que eu escrevi na folha. Né? Não, WhatsApp eu não mexi, não. Eu vou olhar aqui. Tá bom. Estava olhando só os e-mails. Pessoal, vamos fazer o seguinte. Tá dando nosso horário aqui. Eu vi que nem todo mundo entregou, né? Então, vocês vão, por gentileza, manda, finaliza, me encaminha e no início da aula, terça-feira, a gente dá uma conversada sobre isso. Eu vou providenciar os exercícios também, né, que foi até um ponto de solicitação do Ideildo. Vou providenciar os exercícios, vou mandar para vocês os exercícios para a gente poder também, de repente, discutir essas questões
na próxima aula, lá na terça-feira, tá? Quem não tiver condição de estar me mandando agora, porque vocês têm aula no segundo horário, né? Então, eu também não quero atrapalhar a aula com outro professor. Então, vou encerrar. Quem não conseguiu fazer, vai refletir. Aí, depois da aula lá, faz amanhã, me encaminha, tá ok? Para não ficar prejudicada aí a aula do professor do segundo horário, tá bom? Mas é o que eu quero do trabalho, eu quero que você compreenda. A linha do Idelto foi legal. Você foi no caminho, Idelto, só que eu queria que você falasse mais. Você falou, chegou na pergunta problema e você parou. Eu queria que você desenvolvesse, viu, meu rei? Eu queria que você movimentasse mais. Você colocou pergunta problema, eu desvinculei. Show de bola. Mas não... Mas tinha a possibilidade de você colocar ali, demonstrar, né? Você sabe que dá para você construir o caminho alizinho, entendeu? Era isso que eu queria. Você como já é um profissional da área, você pegou o time ali do ponto. Alguns colegas estão com essa dificuldade de entender a necessidade, de repente, de desvincular, né? Ou de questionar a razão, né? No caso da sua pergunta, foi qual que era o objetivo, qual que era o futuro que desejavam lá para o filho, né? Então, assim, tá dentro dessa linha. Teve alguns outros, foi legal. Então, na terça-feira, no início da aula, a gente fala, eu me posiciono, a gente dá uma discutida, eu vou mandar, eu acho que dá para a gente discutir as questões, e aí a gente adentra para falar da arbitragem, ok? Professor, confere se o meu chegou, mandei para o senhor agora. Chegou, Maia. Beleza. Tá bom. Professor, confere se a Kelly chegou, Jaqueline Moreira. Chegou aqui. Isso, obrigado. Ó, só para falar assim, ó, chegou para mim, ó. Camille Moreira, Lucas Vitor, Amanda Andrade, Júlio Alvarenga, Pedro Carneiro, Gabriel Vaz, Pedro Afonso, Ideildo, Jaqueline Moreira, Luísa, Lorena Rodrigues, Caroline Souza, Rian Lucas, Maiara e Marcos. Aí o WhatsApp eu não vi, então eu não posso falar, tá bom? Coloque o nome, por favor, que aí eu vou depois lançar as presenças, e aí eu vou encerrando o nosso contato de hoje, tá bom? Obrigadão, boa quinta, né? Não, quarta, quinta e sexta, bom final de semana, e até terça-feira.